Numa organização do Automóvel Clube de Portugal, o litoral alentejano foi palco de uma nova prova de todo o terreno, com características muito peculiares, na medida em que quase metade do traçado foi disputado em pistas arenosas. Desportivamente, o arranque teve lugar às primeiras horas do dia de sábado, com um prólogo que teve nas motas como vencedor Sebastião Brion, em Yama, que se impôs por escassa décima de segundo a Gonçalo Amaral, em Honda. Terceiro lugar para o consagrado David Megre, depois de um longo período de ausência das competições, a recuperar do acidente do Dakar 2019. O primeiro lugar do squad foi para o vice-campeão nacional, Luís Enjeitado. Entre os SSV, o mais rápido foi Lourenço Rosa, aos comandos de um Can-Am, com a marca de 3 minutos 31,4 segundos, um tempo muito próximo do que posteriormente viria a ser obtido por Miguel Barbosa, o mais rápido dos Auto. Segundo lugar, as escassas 9 décimas para o jovem Luís Cidade. Os três pilotos que se seguiram ficaram separados por 3 escassas décimas de segundo: Pedro Carvalho, Pedro Ferreira e Arnaldo Monteiro, todos em Can-Am. Depois do prólogo e de uma neutralização em grândula, seguiram-se 2 troços cronometrados de respectivamente 60 e 40 km. Nas motos, o primeiro desses setores seletivos foi ganho pelo jovem Gonçalo Amaral, aos comandos de uma Honda da classe TT1. No derradeiro troço do dia, onde as pistas de areia imperaram, veio ao de cima a experiência do consagrado David Megre, em KTM, que foi o mais rápido, passando a dispor de uma escassa vantagem de 5 segundos sobre Gonçalo Amaral. Na terceira posição, colocou-se o também consagrado Rodrigo Amaral, pai do Gonçalo, que regressou às competições no ano em que celebra o 50º aniversário. Entre o squad, Luís Enjeitado reforçava claramente a sua vantagem. Entre os SSV, o SS1 foi ganho pela dupla Luís Cidade Pedro Mendonça, que passaram a dispor de 35 segundos de vantagem para o par Lourenço Rosa Joaquim Dias, o segundo mais rápido deste troço. Excelente a terceira posição para a equipa composta por Pedro e João Pinha, pai e filho, tal como os 2 primeiros aos comandos de um Can-Am, que ainda se posicionaram no mesmo minuto que o líder da prova. O derradeiro troço do dia foi ganho pelo Yama da dupla Mário Franco-Nuno Guilherme, o que lhe permitiu saltar para o segundo lugar absoluto. Segundo melhor tempo neste setor para um endiabrado Sérgio Batista. Ao obter o terceiro tempo, com alguma vantagem para Lourenço Rosa, Luís Cidade reforçou a liderança e passou a ter 1 minuto e 9 segundos para o segundo classificado. Na classificação geral, Lourenço Rosa estava agora a 1 minuto e 18 segundos do líder da corrida e tinha 37 segundos de vantagem para Jorge Passanha, que era o quarto classificado. Posições seguintes para Rui Carneiro, Marco Silva, Pedro Ferreira e Arnaldo Monteiro, os 4 separados por escassos 31 segundos. Um setor seletivo com quase 140 km, repartidos por pistas muito técnicas da Serra de Grândola e as pistas arenosas junto a Vila Nova de Santo André, confirmou nas motos a liderança e o triunfo de David Megre, neste que foi o seu regresso à competição. A corrida foi gira. No primeiro dia tivemos 2 setores, com um com 40 e outro com 60 km, todos eles 100% de areia, às vezes um pouco perigosos porque havia algumas raízes escondidas no meio do traçado, mas conseguimos chegar com segurança. David Megre foi acompanhado no pódio por Gonçalo Amaral e Rodrigo Amaral, filho e pai, com este último a impor-se no derradeiro dia de prova, sem, contudo, conseguir retirar a segunda posição ao jovem Gonçalo. O domínio de Luís Enjeitado no squad acabou por ser traído pela embreagem da sua moto,
o que permitiu a Carlos Ferreira sagrar-se vencedor. Entre os SSV, o segundo dia de prova assistiu a um duelo enorme entre o jovem Luís Cidade, que liderava a corrida, e Lourenço Rosa, que tudo tentou para chegar ao triunfo. Ao quilómetro 60, Lourenço Rosa já tinha recuperado 51 segundos e estava a apenas 27 segundos de Luís Cidade. A resposta deste não se fez esperar e, embora Lourenço Rosa tenha ganho o troço final, o triunfo foi para Luís Cidade, que venceu ainda a classe júnior. Tínhamos a gerir só o tempo que os outros iam a fazer e realmente eles estavam-nos a ganhar muito tempo até ao quilómetro 60, mas a partir daí a minha assistência avisou-me e tivemos que acelerar mais um bocadinho e conseguimos chegar ao fim ainda com 40 segundos, acho eu, para o segundo classificado. O que é bom e chega para ganhar a corrida perfeitamente. Mário Franco, aos comandos de um Yama, ocupou o terceiro lugar do pódio. Surpresa foi o terceiro tempo obtido no derradeiro troço da prova pelo jovem e estreante Alexandre Pinto, navegado por Fábio Belo. Com o quarto tempo, também estreante na disciplina, mas consagrado entre os auto, Hélder Oliveira foi obrigado a fazer uma corrida de trás para a frente, depois de uma correia partida no prólogo o ter obrigado a fazer o resto do primeiro dia a partir da última posição. Terminou em sexto lugar absoluto. Atrás de Hélder Oliveira, em SS3, colocaram-se Sérgio Batista, que a meio do troço era o segundo mais rápido, Mário Franco e Pedro Pinha, que, malgrado a penalização da véspera, veio a terminar num excelente quarto lugar, vencendo ainda a competição destinada aos veteranos. Quinta posição final para Jorge Passanha, a sentir aqui algumas dificuldades por ir sem navegador, mas a demonstrar qualidades inatas que já lhe eram reconhecidas na velocidade. Venceu a classe promoção e a categoria stock. Fecharam o top 10 Sérgio Batista, que aliou velocidade a diversos contratempos, Arnaldo Monteiro, sempre muito regular, um regressado David Tubarão, a evidenciar alguma falta de ritmo, e Pedro Ferreira, que, com o quarto lugar à vista, viu partirem sucessivamente duas correias nos derradeiros quilómetros de prova. João Pedro Carpinteiro, aos comandos de um Polaris, encerrou o pódio da classe júnior, que teve no vencedor absoluto o primeiro classificado, e o estreante Alexandre Pinto ficou na segunda posição. Entre os concorrentes da categoria TT2 para os SSV sem motorização turbo, Fernando Pinheiro, aos comandos de um Yama, foi o vencedor. Sempre muito ovacionada pelo público que se apresentou em grande número ao longo de toda a corrida, Sara Ferreira triunfou entre as senhoras numa corrida onde pôde tirar partido da enorme experiência de um navegador como José Sá Pires. E concluímos esta reportagem com o balanço feito pelo presidente do ACP e pelo presidente da Comissão de Todo o Terreno da Federação de Motociclismo de Portugal. Nós tentámos fazer esta prova na altura perto de Lisboa, mas não conseguimos porque não havia suficientes quilómetros para poder fazer uma prova deste género. Este era um sítio que não estava nunca abrangido pelas provas de todo o terreno, com terrenos completamente diferentes, com areia, com estradões, com zigue-zagues. E, portanto, em tempo recorde, o Orlando e o Jaime e a sua equipa fizeram aqui uma prova excepcional. E, portanto, estou muito contente porque penso que foi uma aposta a ganho. Todos os pilotos, todos me disseram que tinham gostado imenso porque tiveram um cheiro a areia que nunca tiveram. Pelo menos é uma prova completamente diferente do campeonato e mudar um bocadinho é bom e é isso, no fundo, que o ACP pretende, é ter sempre provas bem feitas e diferentes. O balanço é extraordinariamente positivo. Penso que foi uma prova de agrado da grande maioria dos pilotos. É evidente que é uma situação diferente porque tem areia, mas penso que no cômputo geral foi bastante interessante, os troços eram muito seletivos e penso realmente que toda a gente gostou.